dia! Agora mais friozinho, né? Todo mundo sofre em acordar cedo. Então, eu já espero menos gente aqui na live. Mas depois não tem desculpa, a gente conversa e continua esse papo nosso aí com os bichinhos, tá? Bom, gente, eu sou Juliana Moraes, eu sou coordenadora aqui da equipe Qualivetes. Eu fui também a idealizadora. E o que isso quer dizer, né? Bom, fui eu que comecei aqui a Qualivetes. Bom dia, Yacir. Eu comecei a Qualivetes há alguns anos atrás, há 12, passou bem rápido. Não se chamava Qualivetes, então eu era uma médica veterinária integrativa, né? Já trabalhava com acupuntura e eu atendia sozinha por São Paulo e Grande São Paulo. Com o passar do tempo, bom dia, Adri. Com o passar do tempo, eu comecei a ampliar isso por meio das meninas e a gente começou a crescer para que a gente conseguisse aí ramificar por São Paulo, né? Não sei se esse termo tá correto. E hoje a gente consegue atender São Paulo e Grande São Paulo e com a ideia de sempre trazer novas possibilidades, independente da fase de vida que o animalzinho está. Essa é a ideia da Qualivetes, tá? Gente, hoje eu separei aqui, como sempre, que eu nunca sei o que eu vou falar, mas desde ontem tá na minha cabeça falar sobre vilões. E hoje eu estou já acordou, como vocês podem ver, né? Enfim, então hoje eu separei aqui para falar sobre vilões. E o que são esses vilões, né? O que eu quero que a gente pense é o porquê e o que te atrapalha a cuidar do teu animal como você gostaria e do paciente como você gostaria, caso você seja um colega médico veterinário. Então, são muitos vilões. Essa semana eu tava conversando com meu namorado numa conversa informal, né? Dia dos Namorados, veterinário conversa do quê? Conversa de trabalho. E aí eu tava conversando sobre algumas questões que acontecem aqui internamente e eu falei sobre os vilões para ele. E ele falou, olha, o nome disso são vilões, e começou a me falar um pouco disso. Eu falei, então eu vou falar isso para as pessoas. Acho que vai ser bem interessante elas trazerem isso para consciência e poderem refletir. Gente, o stop está tão chato hoje porque veio uma moça aqui em casa tirar sangue dos meus pais, aquele negócio que agora faz exame em casa, né, para não ter que ir até lá. E ele está enlouquecido na porta, querendo fazer amizade com a moça. Então, quando a gente fala de ansiedade dos pets, ó, eu tenho um exemplo em casa. E ele está horrorizado que ele não pode dar oi pra moça, né? E eu coloquei ele no quarto, ele não tá nada feliz com a situação. Mas é por isso, viu? E aí eu coloquei aqui, gente, nossa colinha, né? De tudo que a gente oferece, porque eu pensei em passar um pouquinho com vocês em relação à medicina complementar, que é a minha praia aqui, é o que a Qualivetes oferece, e falar um pouquinho sobre quais são os vilões dentro de cada um dos métodos e dentro de cada uma das atitudes que a gente consegue perceber dentro do trabalho. Tá confuso, né? Tô com sono ainda, gente. Mas vamos lá. Acupuntura, por exemplo. A acupuntura é um método super conhecido e todo mundo gosta mesmo sem entender. Isso é até engraçado da acupuntura, né? Ah, você já fez acupuntura? Já, mas você sabe como funciona o conceito? Não. Ah, mas eu gosto, dá bastante resultado. Então, a acupuntura, ela gera uma simpatia nas pessoas. Isso é muito legal, porque as pessoas aceitam bem. Só que elas não sabem muito bem como que funciona. Bom dia, Fê. Elas não sabem muito bem como que funciona, elas não entendem muito bem o processo e a conceitualização da medicina tradicional chinesa, mas para elas é muito bem aceito. Mas quais são os vilões da acupuntura de fato conseguir ajudar o animal dela? E eu não listei nada, porque vocês sabem que eu não listo nada. Mas o que a gente percebe aqui? A primeira coisa é a pessoa ter medo de agulha, gente. Se a pessoa tem medo de agulha, começa o caos na Terra. Porque ela transfere toda aquela ansiedade que ela tá de não saber como que vai ser o processo da acupuntura no bichinho pro bichinho. E uma das perguntas que a gente ouve muito aqui é assim, a pessoa marca acupuntura pro bichinho dela, e aí a gente chega, ela fala assim, mas você não vai pôr agulha, né? Eu digo sim, vamos colocar agulha, ou as meninas aqui dizem a mesma coisa.
E por que que a gente diz isso? Porque o significado da palavra acupuntura, puntura é furar e acu é agulha, então furar com agulhas. Não existe, né, furar sem agulha na acupuntura. E existem alguns profissionais, colegas nossos, que vendem essa ideia. Eu faço acupuntura sem agulha. Não, não faz. Pode fazer estímulo de pontos, estímulo dos acupontos, que é como a gente dá os nomes, né, dos pontos de acupuntura. Mas a acupuntura sem agulha não existe. O Fê tá falando, nossa, fato, eles ficam bem mais impacientes. Gente, o cachorro drena a gente. E aí, é muito por cheiro também, né? O que eu entendo? Nós somos o líder ali da matilha, né? Normalmente dizendo. Então, se a gente fala para, é para, não é não, sim é sim, brincadeira é brincadeira. Então, alguns pontos eles estão entendendo ali. Eu entendo que, opinião da Juliana, tá? Juntando com alguns estudos que já foram colocados. Claro, eles têm um entendimento de pequenas palavras ou de pequenos gestos. O meu cachorro sabe que eu vou viajar, o meu cachorro sabe que eu vou tomar banho. O meu gato sabe a hora que eu vou jantar. Tudo isso, de fato, eles sabem, mas eu acredito que eles aliem pequenas palavras com pequenas atitudes, com tom de voz, com pequenos gestos, tudo isso eles aliam. E aí, sim, eles sabem que a gente vai ter uma determinada atividade, uma determinada conduta ali. Só que a gente também libera cheiros, né? De medo, de ansiedade. E pro bicho, muita coisa ali tá relacionada ao cheiro. E na hora que o humano aqui, o líder da matilha, tem medo de alguma coisa, como por exemplo das agulhas de acupuntura, com certeza a leitura do bichinho vai ser assim: se o meu humano tá com medo, né? Se o meu líder tá com medo, com certeza é para eu me proteger. Alguma coisa ruim vai acontecer. E aí o que acontece? O bicho fica ansioso, o bicho fica tenso. A sessão acaba sendo uma tragédia, porque a profissional não consegue acessar o que deveria acessar ou fazer o que deveria fazer. Eu entendo, óbvio, que aí nesse caso vão ter profissionais e profissionais. Que dá e não dá pra gente julgar. Por quê? Porque assim, gente, aqui mesmo às vezes acontece. Pode ser que a profissional veja aquela situação do tutor quase chorando quando vê um pacote de agulha que vai ser colocado no animalzinho dele, porque ele tem medo de agulha, porque ele tá tenso, porque ele acha que vai doer, porque ele acha que vai causar uma experiência traumática no animalzinho dele, e ele trava. E aí o veterinário trava junto com o tutor. E aí, simplesmente, o veterinário fala, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. E pode ser que o veterinário consiga afastar aquela situação dele e falar, não, eu vou ter uma postura diferente. Eu vou conseguir separar isso aqui e tomar atitudes que vão me levar a ter um resultado melhor. Que atitudes que são essas? Por exemplo, o veterinário fazer um reiki, quando ele tem conhecimento da técnica. Ele fazer cromoterapia, ajuda pra caramba. Ele falar, vou pôr uma luz aqui em todo mundo. Espirrar um floral em todos os focinhos presentes, inclusive no do humano. Porque todo mundo vai dar uma baixada na bola. O Fê tá falando, às vezes consegue acalmar o tutor e explicar tudo isso. Às vezes não consegue passar a calma necessária. Porque, Fê, às vezes a gente é tomado dessa coisa. Porque nós somos humanos. Então, você chega numa casa, você e sua malinha, né? E a pessoa fala, mas você vai colocar agulha? Aí você já pensa, é claro, eu vim fazer acupuntura, eu vou fazer acupuntura como? E aí a pessoa trava, você trava também, porque você não é mais bem-vindo naquele lugar. E, gente, sabe um vilão absurdo? A pessoa começa... Bom dia, Sérgio. A pessoa começa a bater um papo de uma bad terrível com o bicho. Tipo, o estopa, né? Eu uso o meu, porque eu tô vendo a criaturinha aqui andando de um lado pro outro hoje. Então, estopa, essa tia veio te furar, né? Nossa, essa tia é feia, essa tia é chata. Essa tia veio aqui fazer mal pra você. E aí, começa a bater um papo bad com o cachorro, com o gato, ou seja lá com quem for.
O Fê tá falando, por sorte eu só ouvi essa pergunta por WhatsApp, você fica meio sem reação. Não, Fê, você prepara, que vai aparecer na tua testa, assim, o oi. Você vai colocar agulha no meu cachorro? Você fala, vou. Outra pergunta é assim, você vai colocar jaleco branco? Aí você fala, meu senhor, né? Como assim? Claro que eu vou colocar jaleco branco, porque faz parte, é inclusive regra, viu, gente? O jaleco de manga compridas faz parte, é um EPI de proteção pra gente. Então, sim, vou colocar o jaleco branco. Ah, mas ele não gosta. Aí eu me questiono, ele que não gosta ou o senhor que não gosta? Então tem todas essas coisas que trazem vilões para a sessão do teu bicho que vai atrapalhar, vai atrapalhar. E esse papo do veterinário tentar fingir que não ouve a conversa com o tutor, gente, direto aqui as meninas falam, sabe o que que é? A tutora ficou conversando com o animal falando mal de mim. Gente, parece engraçado, mas direto as meninas falam, é que ela falou super mal de mim pro bicho. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou lidar com essa situação? E aí, o que você faz? Você tenta capacitar o emocional da tua equipe, que eu tento fazer aqui, para lidar com isso. Porque a pessoa nunca vai virar para você e falar assim, sua feia, sua chata, você vai furar o animal e eu que pedi para você fazer isso. Não, ela joga batata para você. Estopa, essa tia feia que veio te furar logo cedo. Essa tia muito chata, essa tia machucou a sua patinha. E vem trazendo uma série de coisas ruins. E aí a gente tá num ambiente vibracional e energético, isso não falando de maneira esotérica, mas falando de maneira científica. Você tá vibrando e você tá com as suas células ali estressadinhas e ansiosas, e você tá liberando o seu cheiro pro teu bicho entender que não tá tudo bem, né? Se fosse numa floresta, ele ia falar, corre porque o predador tá chegando. É essa leitura que ele faz. E aí você está lá tentando fazer o seu trabalho e não é legal. Não é legal para você, profissional, não é legal para o bicho, não é legal para você, tutor, que decidiu fazer um investimento na saúde do animal. E aí você tem o fator sabotador, que foi você que começou. Outro vilão, gente. Casa onde acontece 10 mil coisas ao mesmo tempo. Ai, que tragédia. Aí a moça tá com feijão no fogo, com o filho chorando, fazendo home office. Agora tem essa também, fazendo home office, porque o computador tá ali ligado, e chega a tia da acupuntura ou a tia da fisioterapia. Aí, o cachorro ou o gato que precisa somente da atenção daquele humano naquele momento. E, gente, uma das grandes sacadas da terapia complementar ou de qualquer coisa feita na tua casa, quando você dá o teu dinheiro para isso, ofereça o teu tempo em prol do que vai acontecer ali. Gente, sério, oferece. Vou falar de uma coisa que acontece aqui em casa. Eu sempre exponho a família, né? Uma coisa que acontece aqui em casa que eu acho um absurdo. Não vou me meter porque não sou eu a profissional envolvida. Eu deixo ela viver os vilões e sabotadores dela. Mas a acupunturista que vem aqui em casa cuidar do meu pai e da minha mãe, ela, para otimizar o tempo, ela cuida dos dois juntos. Primeira tragédia. O meu pai não fala, porque ele tem medo de agulha, e a minha mãe quer bater o papo do que aconteceu na última semana. Aí ela põe os dois na cama e começa que ele fala. Pensem, é o meu pai que geme por causa da agulha que vai ser colocada, porque ele já tá sofrendo, o sabotador dele é o medo, e a minha mãe se metendo no que vai acontecer. Para, mas não vai doer nada. Mas você viu o que a porteira falou? Aí você viu que não sei o que. Aí você viu aquela notícia. E você viu o Bolsonaro. E você viu o lote de vacina que chegou. E, gente, eu fico do quarto falando, Deus, pobre acupunturista. E aí, a gente tem o sabotador profissional. Que é assim, você tem que chegar e colocar ordem no barraco, sabe? E fala assim, olha, eu vou atender primeiro um, depois outro, tudo bem pra senhora? E não, ela não se coloca dessa forma, mas ok, não sou eu que vou me meter.
Quando é aqui na equipe, eu tento conversar um pouquinho com os tutores e tentar organizar para que aquele tempo dele seja um pouco mais focado na terapia que ele decidiu fazer para o animal dele. Porque é muito ruim quando a gente chega e ele fala assim, olha, então depois eu vou falando com você, mas eu tô aqui, ó, vou começar uma reunião e não consigo falar sobre o Totó agora, tá? Mas já já eu falo com você. A gente sai da sessão sem informação do bicho. A gente tem que se virar sozinha ali, o que é terrível, porque o bichinho tá sim ansioso. Algumas vezes não, ele já tá acostumado com a gente, é uma paz na vida, mas tem outras que não. Então, imagina, as meninas têm que pegar a agulha, colocar a agulha, fazer a administração de tempo, tentar coletar informações de como foi a semana do animal para colocar no prontuário, para tentar seguir um norte melhor de escolha de protocolo. E, gente, fica tudo muito ruim, de verdade. Então, minha dica, toda vez que vocês falarem, eu vou chamar alguém para fazer físio para vocês ou para o bicho, tá? Eu vou chamar alguém aqui para fazer qualquer coisa para o meu animal ou para mim, eu tenho esse tempo destinado a isso, tá? Porque senão vocês vão não ter o resultado que vocês desejavam. E por quê? Porque tudo que a gente não dedica tempo suficiente, a gente não vai conseguir coletar os frutos que a gente deseja. Isso sem dúvida, funciona assim, tá? Então, uma das coisas que eu percebo bastante é isso. Outra coisa, fator insegurança, que eu acho super legal e acho super necessário diante do mundo que a gente vive, mas ele tem que ter sutileza. Como é isso? Bom, isso é assim, gente. O pessoal, no mundo em que a gente vive, tá uma tragédia você confiar em pessoas, né? Por quê? Porque a gente tem muita gente, enfim, fingindo que é uma coisa que não é, fazendo coisas sem o conhecimento devido. Então, assim, a gente percebe muito essa questão. Tem que ver se a pessoa é formada? Tem que ver. Tem que ver os aparelhos que ela usa, se os materiais são de fato descartáveis. Com certeza tem que ter todos esses cuidados, tá? Sem dúvida nenhuma tem que ter. CRMV, ela de fato, ela fez uma pós-graduação de especialização, ela tem conhecimento para estar aplicando a técnica no teu animal, tem que ver. Quando que tem que ver? Antes da pessoa estar na sua casa, tá? Porque depois é muito chato e isso acaba desencorajando o profissional a mostrar um bom trabalho. Ok, tem pessoas e pessoas. Vocês pegam alguém da pá virada, tipo eu, e vocês vão só perceber que eu vou dar muitas informações, olhando no olho de vocês, falando num tom de voz alto e em bom som, e terminando as frases com, tem alguma dúvida? Porque é a minha praia há muito tempo, há mais de uma década, e eu tô numa praia confortável para mim. Agora, vocês pegam um profissional que ele tá, de alguma forma, começando, e quando o profissional senta, vocês falam assim, você é formado onde, hein? Ah, entendi. Mas você fez faculdade? Ah, tá. Não, mas assim, você é veterinário para estar colocando a agulha aí? E a pessoa tem que ficar provando o tempo inteiro as habilidades dela. Quando, na verdade, você tem a obrigação de saber se aquilo faz sentido ou não antes de você colocar um estranho dentro da tua casa. Então, assim, você contratou aquela empresa. Ok, aquela empresa tem CNPJ? Vamos começar do começo, gente. Ah, não, você chamou uma pessoa física porque você queria economizar. Ok. Essa pessoa física, ela está inscrita no Conselho Regional de Medicina Veterinária? Como que eu sei isso? Entra no site, liga lá, dá o nome do profissional. Então, são coisas e cuidados que você tem que tomar esses cuidados antes da história acontecer. Depois que o cara tá sentado no teu tapete, agulhando o teu cachorro, não adianta você querer brincar de máquina da verdade, porque isso só vai atrapalhar o que for entregue ali pro teu animal. O profissional sai dali e fala, eu passei por uma entrevista de emprego, não consegui fazer a anamnese do animal, o tutor demonstrou que não confia em mim,
e que não sabe se eu tenho as habilidades necessárias para aquilo ou não. Ou seja, gera uma situação desconfortável para o veterinário em questão, gera uma situação desconfortável para você, porque você não aproveitou nada da sessão do teu animal, e gera uma situação desconfortável para o teu animal, porque a gente está falando ali de um campo energético que se formou. Ou seja, se o veterinário está pensando, mentira que eu estou passando por isso, ele está consequentemente ali vibrando aquela energia e o teu bicho tá pegando tudo aquilo. O veterinário tá fazendo uma sessão rezando para sair da tua casa logo e, enfim, não tá sendo legal para ninguém. É o sabotador da insegurança. E aí realmente não tem nada de legal nisso, tá? E aqui eu falei também da moxa bustão. São algumas técnicas que a gente usa e que dá para levantar os sabotadores. Sabotador da moxa, gente, não entender do que se trata quando a profissional explica. Tem muitas vezes que a gente tá explicando questões e a pessoa tá assim, no celular, né? Bendito. E aí a pessoa tá lá no celular respondendo as últimas mensagens, os últimos e-mails, pagando conta e só no aham. E a gente tá tentando falar, olha, moxa, tem um cheiro muito forte, a moxa vai deixar um cheiro no seu ambiente, no seu animal, tudo bem pra você? Aham. E aí a gente vai e acende a moxa. E o negócio começa a feder, porque cheira muito forte a moxa. Ela é aquele charutão envolvido ali em Artemisia sinensis vulgaris, né? Que são os tipos da erva que compõem a moxa. E ela deixa um cheiro muito forte no ambiente. E no bicho, tá, gente? O bicho fica defumado mesmo. Ah, Juliana, tá, mas eu não gosto do cheiro de moxa. Tá bom, mas aí você tem que ouvir o que a gente falou antes. Não tem como, né, gente? Ah, tá, mas eu não ouvi. Só que aí você não ouve e depois que a moxa tá sendo feita, você fala assim, ai, mas eu não quero que isso seja feito no meu animal porque tem um cheiro muito forte. Então, mas aí já foi feito, né? Então, é legal entender todas as possibilidades. E quando eu digo entender, gente, eu não espero que vocês se tornem especialistas com o terapeuta, como o terapeuta que tá na casa de vocês. Não é isso. Mas é ouvir as possibilidades que o cara tá tentando te passar. Olha, eu tenho uma moxa que fede, uma que não fede. A que não fede não é tradicional, mas é uma possibilidade. Ah, eu prefiro, eu tenho problema com cheiro. Beleza, porque depois você vai criar um problema para você mesmo. Ai, minha casa ficou cheirando moxa 2 dias, eu não consegui dormir, o meu gato ficou muito incomodado com o cheiro. Gente, de verdade, ouça o que o profissional falou. Ah, mas o profissional não me falou nada. Aí outra coisa, aí vem o recado para você, profissional, que você precisa falar para o teu cliente o que vai ser feito e como vai ser feito. Não tem opção, né? Então, você vai ter que falar, olha, eu vou fazer dessa forma, porque eu vou pegar tal técnica, então eu vou usar a moxa, eu vou usar a agulha, eu vou usar diversas coisas ali que vão causar isso no teu animal, certo? E aí, essa obrigação é de vocês, para vocês conseguirem deixar muito claro a técnica que vai ser feita. Bom dia, Isa! E aí, gente, a cromo. A cromo é uma coisa que você tem que explicar para o teu cliente o que está acontecendo. Todo mundo adora ver luz e cor, porque é bonito, sai bom na foto, né? Dá para postar no Insta, é bem legal. Só que o tutor não acredita naquilo, porque ele não tem conhecimento. E pra gente também foi estranho. Se você é um colega meu e trabalha com cromo, para enfiarem aquilo na tua cabeça, eu tenho certeza que não foi fácil. Porque a gente vem de uma cultura que o que não se vê, não se existe. Prova disso o número de pessoas que morrem de Covid porque não acreditam no vírus. Porque não vê, logo não existe, né? E anda sem máscara por aí passeando. Então, a cromo, gente, a pessoa tem que entender, pelo menos que você dê a explicação para ela. Olha, é um feixe de luz por um bastão monocromático, aqui na ponta é um cristal e toda cor tem um comprimento de onda, ela vai incidir na célula, a célula tem uma resposta. Pode ser que a pessoa te olhe e fale,
Tudo bem, mas você fez a tua parte, entendeu? O Fê tá falando que eu sou muito realista. A croma é bonita e fica legal no Insta, todo mundo gosta. Mas, Fê, é o que a gente vê. E se ninguém falar, porque tem cliente que fala assim, você vai pôr aquela luz azul? Mas o cara não entendeu que aquilo vai fazer efeito pro bicho, entendeu? E aí você tem que oferecer essa explicação para o teu cliente, por mais que ele diga, não entendi nada. Só que você ofereceu. E quando você faz a leitura da cara do teu cliente e vê um ponto de interrogação, gente, pega um estudo, um paper, um periódico que aconteceu, manda para o teu cliente. Porque por mais que ele olhe e fale, não vou ler isso, não entendo nada disso, ele entendeu que você é o cara do negócio e que você estudou, que você tem conhecimento naquilo. Então, compartilhe os teus estudos com o teu cliente. Pode ser que ele fale, nem quero receber isso. Aí, ok, ele sinalizou que ele não quer. Do contrário, gente, mas o meu cliente não lê. Então, não cabe a você. Cabe a você oferecer a informação. O que ele vai fazer com aquilo não é mais seu, entendeu? Só que aí você vai lá, deixa o cachorro com uma lâmpada em cima. O cara não sabe o que está acontecendo. Vai lá, coloca ponto de acupuntura e fala, olha, eu vou nesse ponto aqui, por exemplo, aqui para nós acupunturistas, fígado 3. Fígado 3 é um ponto que dói pra cacete, dói. Porque normalmente tá estagnado. Então, não é todo bicho que você chega é aquele do pé, viu? Pra quem já faz acupuntura e tutores que estão me ouvindo, é o bendito do pé, que dói. E aí, na primeira sessão, você não vai colocar um fígado 3, porque o bicho vai te odiar. Então, você vai ali e coloca uma cromo. Na hora que você tá colocando uma cromo, qual que é a leitura que o tutor tá fazendo? Ele não colocou agulha, mas colocou uma luzinha. Será que dá certo? Mas essa luz faz o quê? E aí ele não tem informação e ele acaba não te chamando novamente. Essa é uma questão, falta de informação. O Fê tá falando muito legal o papo, que ele tem que ir, infelizmente. Fê, volta para ver o resto, a gente continua conversando à distância. Bom dia para você e muitas agulhas para nós, amém. Que a gente precisa mesmo de muitas agulhas. Então, o sabotador da falta de informação. E você, tutor, que não tem a informação, cobra. Porque você tá pagando por aquilo. Então, o cara veio aqui na minha casa, mas não me explicou nada. Tá errado, né? Eu queria saber, mas ele não me disse, eu não entendi nada. Ontem, por exemplo, eu tive um papo aqui com uma cliente, eu acabo fazendo muito reunião por Zoom com o cliente, pra gente alinhar. E eu mostro toda a parafernália, embasamento literário, autor, da onde eu tô tirando aquilo, pra ele saber que não é a Juliana que tá psicografando um protocolo pro animal dele, é pra ele saber que faz sentido aquilo. E o animalzinho já tinha passado por tratamento com colega anteriormente, ela desistiu e chegou na gente, foi indicado a Qualivetes. E aí, gente, o que eu percebi dela falando? Ela falou, Ju, mas eu não entendi nada do que ele fez. Ele colocou 2 agulhas no meu gato e ele foi embora, não foi feito mais nada. E ela falou, eu não vi resultado. E aí, gente, quando a gente trabalha com animal, vocês tutores, vocês colegas, a gente tá num campo sutil, não tem placebo com o bicho. Ou é ou não é, ou funcionou ou não funcionou. Ele não finge nada. Você não trabalhou no campo emocional dele pra, colocaram aquelas agulhinhas em mim, ou fizeram aquela luzinha em mim, amanhã eu vou amanhecer melhor. Não tem isso com o bicho. Ou funcionou ou não funcionou. E aí, quando você trabalha com o tutor, esse campo da percepção, porque, gente, tutor é um aliado. E aí, a gente também tem isso de tutor é alguém contra mim, sabe assim? Não, o tutor não viu o resultado no meu trabalho. Não, você não ensinou o teu cliente a ter a percepção necessária com o animal dele. Olhar de tutor é olhar de pai e mãe. Nós somos pediatras de animal. Por quê? Porque eu sou tutora e eu tenho certeza que nenhum veterinário no mundo conhece meus animais como eu conheço. Gente, quem acompanhou aqui a minha vida sabe que 4 calopsitas minhas fugiram há uns 4 anos atrás.
Eu procurei, eu apareci na Record, eu encontrei 2, outras 2 eu não encontrei. Mas eu recebia telefonema de São Paulo inteiro dizendo de calopsitas, e foi dessa forma que eu tenho hoje 17 calopsitas, porque muita gente encontrava, não sabia o que fazer e dizia, eu não consigo ficar com ela, então fica com você mesmo, não sendo sua. E eu fui à casa de muitas pessoas e eu olhava e falava, não é minha. E a pessoa falava, mas tem tudo a mesma cara, como que você sabe? Eu conheço todos os animais que estão dentro da minha casa. Eu sei o jeito que eles viram a cabeça, eu sei o jeito que eles viram os olhos, eu conheço a tonalidade de penas, eu sei exatamente se o bicho é meu ou não. E olhar de tutor, acreditem, não desdenhem, é olhar de pai e mãe. Traga isso para o teu tratamento e não contra o teu tratamento, entendeu? Ai, aquela tutora viu? Não, gente, aquela tutora, ela tem olhar de mãe. E você tem que trazer isso pro teu tratamento. Se ela disse que melhorou, melhorou. Se ela disse que ela não viu o resultado, muda o teu protocolo. Você tá no caminho errado. Entende? Então, essa coisa da gente sempre ter o outro ser humano como competidor, formando uma rixa, é um sabotador surreal. Que é uma coisa meio de competição. Competição no sentido não legal, não saudável. E isso prejudica o teu tratamento como profissional. Já o tutor, ele faz testes com o veterinário. Então, nós veterinários, nós não temos bola de cristal, gente. Para de testar isso de, o veterinário não percebeu, ele não... acredita que ele não sabia? Se você não contou, ele não sabia mesmo. Ponto. É assim que acontece. Você tem que contar para ele. Vocês têm que formar uma dupla e não uma coisa que um vai contra o outro e o bicho perde nessa competição, entendem? Então, assim, você tem que pegar o teu olhar de que olha pro teu animal 24 horas por dia e falar assim, eu vou contar para esse cara. Agora, o que vocês têm que mensurar? E aí, tudo que eu tô trazendo aqui é aquela história, né? É a verdade da Juliana, tá? Então, ponderem, não tenham tudo que eu digo como verdade. Coloquem na balança e vejam se faz sentido ou não. Se fizer sentido, reflete, leva pra vida. Se não fizer sentido, descarta e continua vivendo. Mas o que eu percebo? Vocês precisam trazer para o veterinário informação, muita informação, porque ele tá vendo o teu bicho pela primeira vez, ou, sei lá, animais que eu vi muito, eu vi 30 vezes. Ó, vamos fazer uma conta, tô até com a calculadora aqui. Sessões de 1 vez por semana, são 4 sessões ao mês. 4 vezes 12. Um animal que tem acompanhamento com a gente o ano inteiro, de 1 vez por semana, ele me viu 48 vezes. Você viu o teu animal 365 vezes ao ano. Ok? Então, assim, você viu o seu animal pelo menos 6 vezes mais do que eu. Ou do que alguém da minha equipe. Quem que conhece mais o teu animal? A gente ou você? Você tem que passar tudo isso. Só que cabe a você também colocar na balança o quanto esse profissional tá te dando ouvido. Ou o quanto ele tá se fazendo de marido cansado, sabe? Só no aham também. Então, no momento em que você busca por esse profissional, ele tem que te ouvir. Não é uma opção, você tá pagando. Ele tem que te ouvir. É a profissão dele. E aí eu tô falando pagando, só que se for num serviço gratuito, ele tem a mesma obrigação, tá? Ele precisa te ouvir. A Dri tá falando que tem uma pergunta, mas não sabe se cabe nessa live. Sempre cabe, Dri, pergunta aí. Posso perguntar aqui ou você vê o... Não, pergunte, a gente já fala. A sua dúvida pode ser a de alguém, a gente já papeia aqui, não tem isso não. Então, assim, eu vejo que muito colega... ele se coloca na posição de marido cansado, que é aquele que põe o jornal na frente da cara, só ele tem razão, ele ignora as tuas percepções, e aí você fica pagando por uma coisa que ele não te ouve. E aí você fala assim, eu tô percebendo que ele tá com uma dor na patinha. Aí, na hora que o veterinário vai palpar, vai examinar igual criança, né? O bicho não demonstra sensibilidade, aí ele fala, aquele tutor tá inventando doença. Então, se o tutor disse que tem alguma coisa estranha ali, tem alguma coisa estranha ali, tá? Então, percebam isso. Mas pode escrever, viu, Dri? Tô falando aqui, mas na hora que você mandar a pergunta, eu paro e já te respondo. Na dieta,
Dietoterapia tem muitos sabotadores, né? Muitos, muitos, muitos. Dieta é você querer oferecer alimentação natural para o teu animal, mas você não quer deixar de fazer o que você fazia de errado, mas você sabe que tá errado. E aí a gente teve aqui recentemente, um pacientezinho que divide o chocolate com a tutora. E a tutora falou assim pra gente: essa história de que chocolate é tóxico é mentira, porque se fosse verdade, o meu animal já teria morrido. Olha que ponto, gente. Gente, ninguém vai inventar que um alimento é tóxico. Tem um monte de estudo dizendo, né, que o cacau causa uma toxicidade e pode levar o animal à morte. Então, se o animal dela não morreu, olha o tanto de distúrbio que ele tem. É um animal obeso. As enzimas hepáticas dele gritam, ele não tá bem. Enzimas hepáticas 10 vezes maiores que o aceitável. Então, quer fazer dietoterapia, né? A dietoterapia ou alimentação natural? Quer, mas não quero deixar que o meu animal deixe de comer o soufflé. E aí, nesse caso, é um animal de 14 anos que eu venho discutindo muito, que é assim, eu falo: olha, não é porque ele tem 14 anos que você tem o direito de brincar de Deus e falar que ele tá no fim da vida. A gente tem animais vivendo aí, a gente já pegou até 23 anos. Então, cuide do teu animal e proporcione condições para ele viver mais e melhor. Então, na alimentação natural, a gente vê muito isso. Eu quero fazer, mas eu não quero cozinhar. E aí também não quero pagar uma empresa que faça. E eu invento também substituições na alimentação que a veterinária colocou para o meu pet. Então, ela colocou lá beterraba, mas ele não gosta muito de beterraba, eu não vou contar isso para nutricionista e vou substituir por cenoura. Não tem as mesmas propriedades calóricas. Então, isso vai interferir. Eu quero dar alimentação natural, mas eu não coloco a suplementação. E animal que não é suplementado com alimentação natural tem que continuar na ração, não é uma opção. Sem suplementação, a solução é ração, tá, gente? Vocês têm que ter isso na cabeça. Vamos ver aqui a dúvida da Adri. É sobre vir uma profissional em casa. Por exemplo, que desenvolve um tratamento que está dando certo e é uma pessoa com quem a gente, tutor, se afeiçoou, mas daí o profissional sai da equipe. Confesso que eu fico apreensiva com isso, não sei nada sobre a rotatividade dos profissionais da sua equipe. Dri, o que a gente percebe? Tem rotatividade? Tem. Aqui na minha equipe parou de ter no último ano, tá? Mas que tem. E é sempre um desafio, porque a pessoa, ela se acostuma conosco. Qual que é o nosso desafio líder de uma organização? É que tanto faça ir na sua casa a Maria ou o Zezinho, que os dois te entreguem a mesma coisa. Então, assim, imagine que cada McDonald's que a gente comesse, eu sei que você é vegano e você não come no McDonald's, então não foi um bom exemplo. Mas imagine que cada McDonald's que a gente fosse entregasse um Big Mac de um jeito diferente. E aí eu preferisse o Big Mac que servem lá no Japão do que o Big Mac que servem aqui na Brasleme, que é do lado da minha casa. Eu acabei com o conceito do McDonald's, né? O que é o vendido por essas grandes empresas? É o padrão. É claro que a individualidade, ela nunca vai ser perdida, porque a gente está falando de uma entrega de um serviço dentro da tua casa para o teu pet. Então, vai existir a individualidade de cada profissional. Mesmo porque uma das coisas que a gente pega muito no pé é que terapia complementar não pode ter receita de bolo. E não pode mesmo, tá, gente? Se o acupunturista vai na tua casa, chega e já coloca um Intan, né, que é o pontinho daqui, e você vê que ele sempre coloca os mesmos pontos, e você já tá naquele ponto que você fala, você esqueceu o do pezinho? Tá errado, tá? Porque não é receita de bolo. Protocolo de terapia complementar não pode ser engessado, porque a cada dia você ou o teu animal vão precisar de uma coisa diferente.
Então, ele vai ter que olhar o pulso, ele vai ter que olhar a língua, ele vai ter que verificar e palpar o teu animal, ver o que ele tá sentindo, ouvir o que você diz. Essa semana ele comeu bem, ele comeu mal, ele vomitou, ele teve diarreia. Tudo isso você vai ter que falar e o veterinário vai ter que te ouvir. Naquele momento, ele tem que ter a capacidade dele de individualizar cada atendimento. E ele vai pegar todas essas informações e vai te entregar um protocolo de atendimento. Aqui na Qualivet, como que a gente faz? A gente tem o jeito Qualivet de ser. Eu tenho aqui a apostilinha. A gente desenvolveu uma apostila. Todo mundo que entra recebe a apostila, que chama, ó, Aqui Entre Nós. Isso eu leio com as meninas. Toda reunião individual, eu venho aqui, cada uma tem uma dessa e tem mais o virtual, para elas acessarem o dia inteiro. Então, isso aqui, gente, acho que eu nunca mostrei para vocês. Como que é isso? A primeira coisa é fazer uma cultura organizacional. Isso é o que faz muito a gente diferenciar joio do trigo. Por quê? Porque o profissional que trabalha sozinho, ele tem desafios maiores. Quando ele é uma pessoa física, ele tem muitos desafios. Por quê? Se ele ficar doente, se ele sair de férias, se ele não conseguir chegar na tua casa, o que ele faz? Ele vai mandar num grupo que tem 300 profissionais lá, falando assim: oi, tudo bem? Quem atende lá na Vila Maria? Ah, preciso atender lá a Adriana. E o profissional vai falar: eu atendo. E esse profissional não tem nada a ver ou não tem uma conciliação ali de padrões com aquele outro profissional que precisou do outro emergencialmente. Então, ele vai te entregar um serviço completamente diferente do que você está acostumado a receber. Numa equipe, a proposta é diferente. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é a formação da cultura organizacional. E aí vem o meu desabafo de passar de veterinária para líder, que não é fácil não, viu? Então, como que a gente faz? Primeira coisa, na cultura, a gente desenvolve o nosso propósito. Então, isso aqui é feito com trabalho de RH, é um laboratório. Quem participa? Participa o pessoal do marketing, participo eu, que sou uma das gestoras, participam as supervisoras e participa a galera de RH para orientar. Isso é fruto de laboratório, tá? Você que tá me ouvindo, que é colega e precisa entregar um padrão para o teu cliente. E você que é tutor e não sabe onde se pegar para ter um serviço mais parecido e padronizado entregue. Então, por que nós fazemos o que fazemos? Por quê? E tem um vídeo muito legal do Simon Sinek que chama Círculo Dourado. É muito legal, assistam. Que ele fala do porquê, como e o que. Então, basicamente, é assim. Ele cita um exemplo da Apple. O que a Apple faz? A Apple faz aparelhos tecnológicos. Faz notebook, a Apple faz celular. E quem mais faz? Um monte de gente faz. A Samsung faz, enfim, o Xing Ling faz. Todo mundo faz, né? E aí, como a Apple faz? A Apple faz de uma maneira tecnológica, a Apple faz de uma maneira intuitiva. Então, o como faz é muito importante também. Então, trazendo para a nossa realidade, o que a Qualivetes faz? A Qualivetes faz sessões de reabilitação. Por meio do quê? De várias técnicas. Então, que técnicas? Dietoterapia, farmacopuntura, gua sha, eletroacupuntura. Tudo isso é o que a Qualivetes faz. Como a Qualivetes faz? A Qualivetes faz por meio de 12 profissionais diferentes, que se dividem em setores diferentes, que oferecem para os clientes orientação administrativa, judicial, respaldo de marketing, equipe com atendimento, com possibilidade de padronização no atendimento e treinamentos para isso, respaldo 24 horas por meio de grupos de WhatsApp. Isso é como a gente faz. E por fim, é o que, o porquê a gente faz o que a gente faz. E aí tem o propósito. No caso da Apple, que eu estava falando para vocês do vídeo do Simon Sinek do Círculo Dourado, e isso cabe para todos vocês, todos. Se tem um estilista me ouvindo, um professor de educação física, gente, todo mundo, tá? Se você é dona de casa, ouça o vídeo dele.
E no caso da Apple, é mudar o status quo do mundo. Isso é o porquê eles fazem o que eles fazem. E o nosso é esse aqui. Facilitar o caminho da cura por meio do olhar integrativo. A partir do momento, Dri, eu sei que é uma resposta muito complexa, mas eu vou totalmente para esse lado para no final você me falar se eu te ajudei. Então, no momento em que todos os profissionais de uma determinada organização sabem o porquê eles fazem o que eles fazem, todos acordam pelo mesmo motivo. Isso não é fácil, porque você fica por anos, durante as reuniões, falando para o seu colaborador qual é o propósito da empresa. Por que você faz o que você faz? Como você faz o que você faz? Como você entrega o que você entrega? E, por fim, o que você entrega? Porque o que você faz, ninguém está interessado. Essa é a sacada da história. O que você faz, todo mundo faz, entendeu? Reabilitar animais por meio de sessões, uma galera faz. Como faz, começa a diferenciar os homens dos meninos. O porquê faz o que faz é o que torna você único. Só você faz aquilo daquele jeito. Então, é outra sacada, entenderam? Então, a primeira coisa é o propósito. Se todo mundo estiver alinhado no mesmo propósito, você vai ter um resultado melhor. Para que o propósito? E aí, a empresa tem que ter visão. Nossa visão. Onde queremos chegar? Ser referência na medicina veterinária, transformando a abordagem convencional. Ou seja, a gente acha que a abordagem convencional não é legal. E o que a gente quer? Transformar isso. É por isso que a Juliana vem aqui 7 horas da manhã toda quarta-feira falar coisas e encher a cabeça de vocês de caraminhola. É por isso que as meninas têm treinamento pelo menos 2 vezes por semana em discussão de equipe. São 12 falando, imagina, 12 mulheres falando das 8 às 10 da noite, 2 vezes por semana. É por isso que a gente tem treinamentos que também vão trabalhar outras áreas da nossa vida. Aqui eu me atento muito quando, por exemplo, ontem nós tivemos um treinamento totalmente voltado à vida pessoal. Então, eu trabalhei carreira, outra colega também trabalhou carreira, mas teve gente que trabalhou outra linha, trabalhou espiritualidade, porque para ela também é importante. E a pessoa não dá para falar, eu não misturo as coisas. Isso é muito importante de saber. Então, a pessoa ela tem que estar alinhada em todas as áreas da vida. E não tem como, porque a gente não trabalha com robôs, a gente trabalha com gente. Então, se a pessoa perdeu alguém na família, o trabalho dela tende a ficar uma bosta. A pessoa tá triste, a pessoa brigou com o marido, a pessoa não tá feliz com o salário. Você tem que tentar alinhar isso o melhor possível. E isso vem ali do círculo da vida, alguma coisa assim, que é uma ferramenta aplicada por coaches. Então, todo esse movimento tá rolando nos bastidores. E aí, o que a gente faz? A gente estabelece os valores. E todo profissional que entrar na tua casa, ele tem que ter os mesmos valores. E como são estabelecidos os valores de uma empresa? Também por método de laboratório, coach, RH, é isso que a gente faz. No momento em que a gente determina quais são as principais questões que nos regem, é muito mais fácil você entregar a mesma coisa para o teu tutor. Porque imagina, eu tô aqui, aí o meu primeiro valor é comprometimento, mas o da Daniela, que é uma das nossas colaboradoras aqui, é tecnologia. Então, ela tá pouco se ferrando pro comprometimento e ela vai pra tua casa com um MacBook fazer lá o prontuário do teu animal, achando que resolveu. E não é isso, gente. Então, se alinhem. Os valores têm que estar muito pré-estabelecidos. E aí, o que a gente tem? Valor. Todas as meninas têm que estar alinhadas com valores. E elas se autoavaliam. E nós avaliamos elas. E tem essa troca o tempo todo. O nosso aqui da Qualivetes, o primeiro é comprometimento. Ou seja, se uma pessoa não é comprometida, ela tá fora. Não tem o que fazer. Ela quebrou o valor da empresa. E isso faz com que ela entre na tua casa e ela seja comprometida. O segundo é transparência. É ter esse tete a tete aqui. Por quê? Porque a idealizadora sou eu, que não tem papa na língua, entra aqui uma puritana. Que, eu não vou falar isso pra Adriana, porque, meu Deus, a Adriana, coitada, ela não deve ter dinheiro pra fazer isso. Ou, não, a Adriana é vegana, então eu não vou falar que os animais dela não podem viver
de carboidrato somente, que eles precisam de proteína, porque ela é contra. Não, aqui todo mundo vai ser transparente, vai virar e vai falar assim, ó, Adriana, sai dessa vida, hein? Cachorro é pra comer proteína, não é pra ser vegano coisa nenhuma, que isso vai prejudicar eles. Beleza? Beleza? É isso, eles vão ter esse tete a tete com você. Transparência. Ética. Respeito à medicina integrativa e essa conexão humano-animal, é o que eu tô falando. Pessoa que faz de marido cansado e não ouve o tutor, tá fora. Eu tenho que ter certeza que todas as minhas colaboradoras entram na casa de vocês e ouvem o que vocês dizem e levam em conta o que vocês dizem. Então, tudo isso é trabalhado. E, gente, isso é igual uma rota de avião. O avião, eu não vou saber a informação correta de vocês, mas ele passa pouquíssimo tempo dentro da rota de fato pré-estabelecida. A maior parte do tempo, ele tá alinhando, ele tá saindo da rota e voltando, saindo da rota e voltando. E é o que a gente faz, porque a gente trabalha com humanos. Então, você tem que ter todo um por trás, um bastidor aí de profissionais que te ajudem. Imaginem eu sendo veterinária com esse monte de informação, não é fácil não. Então, tem a ética. Pra gente, tá? A sua empresa vai ter as suas, você vai ter os seus valores. Atendimento individualizado. Se eu perceber receita de bolo aqui, a pessoa tá fora. Ah, não, é insuficiente renal, eu faço sempre cinturão renal, rim 3, rim 7, rim 10. Tá fora. Porque o que funciona pro Luizinho não funciona pro Zezinho. Então, você tem que trazer para debate. Olha, eu fiz isso, não deu certo, eu tô há 2, 3 sessões sem ver resultado, e aí vem a outra colega e palpita, e tem essa história do feeling também, Dri. Então, por exemplo, às vezes a gente envia, aconteceu a semana passada, a gente enviou 2 acupunturistas diferentes para casa da tutora, e a tutora falou, eu prefiro continuar com essa aqui. Por quê? Ah, porque o meu gato ficou melhor com essa aqui. Legal, legal, só que qual foi a minha preocupação de líder? Não. Tem que ficar legal com as duas. E aí eu peguei as duas e falei, vamos comparar. O que uma tem e outra não tem. E eu achei, uma tem curso de reiki, a outra não tem. Uma me colocou, não, Ju, eu fiz reiki no gato antes de começar, ele ficou zen, eu coloquei as agulhas que eu quis. A outra falou, eu fiquei tensa, porque o gato tava tenso, a tutora tensa, me falou que já tinha tido um acupunturista lá, que ela não gostou do trabalho, que ela não queria mais ele, eu tava tensa e não foi tão satisfatório o trabalho entregue. O que eu conversei ontem com essa colaboradora? Você vai fazer curso de reiki também, você tem que ter essa ferramenta dentro de você, entendeu? E aí, por fim nosso é o dinamismo. A capacidade que a pessoa tem de, vou me adaptar. Então, assim, você chegou na casa do tutor. Ah, tem que atender no quintal, beleza. Ah, tem que atender no banheiro, beleza. Ah, tem que atender na minha cama, beleza. Você vai se adaptar. Ah, eu não posso sexta, eu não posso sábado, eu só posso de domingo, se adapta. Isso é dinamismo. Então, todo mundo aqui tem que ser dinâmico. Por quê? Porque eu sou dinâmica. Então, não faz sentido eu vender uma imagem que a minha equipe não consegue segurar, tá? Então, essa é a primeira coisa. E como que consegue tudo isso? Aí, a gente estabeleceu comportamentos. A gente estabeleceu 5 comportamentos. Deixa eu achar essa parte aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma parte aqui na apostila que chama do e don't. Isso é constantemente lido, gente. Isso é, tipo a Bíblia. E aí, o que a gente tem nesse do e don't? É o que é legal e o que não é legal. Do e don't. O que é desejável e o que não é desejável dentro dos nossos comportamentos. E aí, a gente vem aqui, explica o que é comportamento para a pessoa. E vem aqui, e eles estão aqui. Primeiro, responsabilidade, tá? Eu vou ler o primeiro para vocês terem noção de como eu trabalho isso. Responsabilidade. Sei da importância das minhas atitudes, por isso ajo com cautela e responsabilidade nas minhas interações, contribuindo com o todo. Isso é avaliado constantemente por elas e por nós. O que é desejável dentro da responsabilidade? Minhas ações independem do olhar alheio, ou seja, se a Juliana morrer, tá tudo bem, porque a pessoa sabe muito bem o que ela tem que fazer, independe do meu olhar, as atitudes dela, ela é avaliada nisso. Sou cautelosa nas minhas atitudes, então não é uma doida impulsiva que sai por aí tomando atitudes. Reflito previamente sobre as minhas palavras e colocações,
Porque ela tá dando informação sobre o teu bicho de saúde. Então, ela tem que refletir e, mais do que isso, estudar e saber o que tá falando. Não sou leviana nas minhas colocações. Reflito, então afirmo. Sou ética nas minhas relações. E o que não é desejável, que ela também é avaliada por isso. Não meço a consequência das minhas atitudes, tomo atitudes e decisões que beneficiam unicamente a mim. Então, isso é visto também. Aperfeiçoamento constante. Aí, a mesma coisa. Essa pessoa tá fazendo aperfeiçoamento constante para entregar o que a gente promete que vai entregar? Ela é avaliada. Protagonismo. Essa pessoa, ela é pau-mandado ou ela consegue tomar as decisões por si mesma? Ela tem confiança da profissional que ela é? Foco nos resultados. A gente trabalha com saúde, vocês chamam a gente para ter foco nos resultados. Isso é avaliado. E por fim, a sinergia. Ela trabalha numa equipe. Esse da sinergia é até engraçado, porque aqui no final, ó, o que não é desejável, promovo a cultura do mimimi, tá? Tenho atitudes egoístas, dissemino fake news, gasto energia disseminando informações desnecessárias. Tudo isso é pontuado e leva a profissional a uma avaliação e até mesmo a retirada dela da equipe. Dri, eu consegui responder algo que seja útil na sua vida? Isso é o que a gente faz para entregar padrão. Então, tanto faz se é o Zezinho ou o Luizinho que vai na tua casa. Tanto faz. O que pode mudar é o papo que você tem com aquela colaboradora, mas que até o papo, elas são orientadas a voltar você do papo. Então, você entrou no papo de política. Elas são treinadas para... Ok, legal. E assim, tá falando de política. Você curte o Bolsonaro? Beleza, a gente também. Se odeia o Bolsonaro, a gente também. Colaborador não tem que ter opinião política, tá? Colaborador não tem que ter religião. Então, eu fui fazer uma novena para Nossa Senhora de Fátima. Amém. Eu fui cortar o pescoço de uma galinha porque... eu fui fazer uma entrega para sei lá quem. Amém. Ele não tem nada a ver com a tua vida. Então, a gente sabe que no momento que o colaborador entra na casa do tutor, ele vai entrar num campo que não é da conta dele. E ele tem que ser treinado para entrar nesse campo e sair. Então, que legal, nananã, muito bom, amém. E o Totó? Totó fez cocô durinho, o xixi do Totó tá como... Ou, eu tô me separando do meu marido. Essa é típica. Nossa, meu relacionamento tá uma porcaria. Nossa, que pena. Relacionamento é complicado. Falou e não disse nada. A gente teve até um treinamento tô abrindo todos os nossos bastidores aqui pra vocês. Mas a gente teve um treinamento de usar muitas palavras adequado e interessante. Se você quer dizer que uma coisa é uma bosta, você fala assim, talvez isso não seja adequado. Então, a pessoa foi e lançou um doguitos pro cachorro dela. Você não vai virar e vai falar, onde você tá com a cabeça? Você tá pagando sessão de acupuntura, fisioterapia e tá enfiando doguitos no cachorro? E aí você fala assim, talvez esse não seja um petisco adequado. Então, tivemos esse treinamento. A pessoa te diz, meu marido foi embora de casa. Você fala, interessante relacionamentos, né? Disse, não disse nada. Não disse se acha bom, não disse se acha ruim. Voltou. E o Totó? Então, tudo isso, gente, é treino, treino, treino. A Dri falou, minha questão tem a ver com o que eu estava falando de energia. O laço que se forma entre bichos, nós, tutores e o VET. Dri, a gente tem que ter essa energia trabalhada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, todos os profissionais têm que saber neutralizar energeticamente a si mesmo. Como que eles fazem isso? Por meio de técnica. Então, por exemplo, a gente usa o orgonite, a gente usa o reiki, a gente utiliza o floral ou o homeopático que a gente borrifa, por exemplo, ou o anizen. E aí vai muito de colaboradora para colaboradora do que elas preferem. A Júlia, que é uma das nossas físios, ela adora óleo essencial. Então, ela já pega aquele óleo essencial, ela já dá uma passada, ela já dá uma cheirada. O tutor também já tá naquela vibe. E aí, você vai... Todos
colaboradores, eles têm que ter técnicas que eles possam te entregar uma energia legal, ponto. A orientação é, se energeticamente alguém não tá legal por algum motivo, que não vá atender. Então, não estou bem para isso. A gente teve uma colaboradora que perdeu um ente super próximo e no dia seguinte ela estava trabalhando. Minha primeira reação foi, você não vai trabalhar. E o que ela me disse, eu preciso trabalhar. Para mim, é muito bom quando eu tô perto dos animais, quando eu distraio a minha cabeça, quando eu quero achar protocolos e eu me distancio da realidade. Beleza, ela me convenceu. E foram ótimos os atendimentos dela naquele dia, eu fui atrás de todos. Então, esse vínculo que se forma não é, por exemplo, eu fiquei muitos anos atendendo os animais da Dri. Hoje a Dri é minha amiga. Mas o que acontecia? A gente ia lá, eu ia lá, né? A gente conversava de tudo e tal. Então, assim, é legal, é legal. A cliente virou minha amiga. Mas quando você fala de organização, isso tá errado, porque qualquer profissional tem que te entregar a mesma coisa, não somente a sua amiga. Todos têm que te passar uma energia de confiança pro teu bicho. E aí não necessariamente é a veterinária que vai chegar e sentar no teu quintal para jogar bolinha. É a veterinária que tem uma técnica para neutralizar aquela energia e passar uma segurança pro teu animal. Eu já tive aqui colaboradoras fofíssimas, que faziam 2 horas de carinho no animal, mas que na hora de colocar uma agulha, elas são treinadas com estopa, vocês sabem, aqui em casa. E aí, na hora de colocar a agulha, elas ficavam com tanto medo que ele ficava com medo também, porque ele sentia aquela vibe de, ai meu Deus, ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, junta confiança, conhecimento, técnica, e aí você vai ter um profissional que vai te entregar a mesmíssima coisa. Então, esse campo é formado, de fato, cientificamente é formado um campo quântico ali, quando entra veterinário, tutor e animal. E é visto ali energeticamente, sim, todos os átomos vibram. Só que o profissional tem por obrigação ter conhecimento de técnicas que ele vai te entregar a mesma coisa energeticamente. O que não quer dizer que você, Adriana, vai gostar igual do Zezinho e do Luizinho. Por quê? Porque a gente tem a amígdala cerebral, que existe na parte mais primitiva do nosso cérebro, que ela traz as emoções ali, ela faz com que a gente diga que curtiu ou que não curtiu uma pessoa em 6 segundos. Existe até uma empresa de inteligência emocional, se não me engano, que chama 6 Seconds. Ou seja, 6 segundos. Sabe aquela história do vô? Conte até 10? É verdade. Então, em 10 segundos, você consegue ter uma oxigenação cerebral diferente que te permite tomar decisões diferentes e não ser tão impulsivo, tá? Então, sim, conte até 10. Só que sim, você, humana, vai ter um feeling ali com uma ou outra profissional, mas a entrega tem que ser a mesma. Respondi? A Adri falou, muito legal essas informações, abrir a nossa casa para tratar do nosso filho demonstra que estamos confiando muito em vocês. De fato, Adri. E a pessoa tem que ter uma responsabilidade surreal para entrar na casa de outra. E nós que respondemos por uma empresa, por uma equipe também, porque você está trabalhando com humanos. E aí vem o grande desafio, porque você para de trabalhar com regra e você começa a trabalhar com pessoas. Então, eu tenho aqui que ter o feeling que a fulaninha não tá tão legal de transparência, porque ela não tá tão segura. E talvez o atendimento individualizado dela não esteja tão bom porque o desenvolvimento dela não tá tão legal. Ou que ela não tá entregando a confiança necessária para o tutor porque ela tá com algum problema, alguma questão de insegurança. E aí eu preciso trabalhar isso. É isso. Gente, deu nosso horário. Eu me vou. Semana que vem eu vou continuar falando disso porque são muitos os sabotadores e os vilões que fazem com que a gente não consiga os resultados, seja no nosso paciente ou seja no nosso animalzinho. E que, por vezes, se a gente trazer para consciência, a gente sabendo o que a gente não sabe, a gente consegue ter resultados melhores. O que eu sempre peço para vocês? Cliquem no coraçãozinho, quem achou o conteúdo válido. O Instagram entende isso como algo positivo e entende que é legal.
Mariana esteve de férias, está de férias, então nosso marketing está meio parado. Nosso Instagram tá mais xoxo, vocês devem ter percebido. Então, eu não faço muito essa parte de marketing. A partir do dia 20 ela volta. Quem curte o nosso conteúdo, clica no aviãozinho, manda para quem pode ser útil, para quem acha que vai agradar. E, gente, se não agradar, a pessoa simplesmente não vai ver, está tudo bem. E é isso, tá bom? Conto sempre com vocês. Amanhã, às 8 horas da noite, eu vou conduzir uma live com a Juliana Padilha, minha amiga pessoal, e ela é minha colega de turma da faculdade. E a Ju, ela acabou de se especializar em quiropraxia, então tá tudo muito fresquinho e a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre quiropraxia. Então a Ju agora é uma quiroprata. Então a junção de duas Jus amanhã na live das 8 horas da noite. Então super obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo. Qualquer dúvida mandem no WhatsApp, mandem no direct, onde vocês preferirem, tá bom? Beijo, gente, a live vai estar salva no IGTV. Brigadão. Bom dia.